seja bem-vindo ou seja bem-vinda à última aula do projeto de capacitação em oxigenoterapia. Essa aula tem como temática a umidificação. Será que será necessário umidificar as vias aéreas desse paciente ou dessa paciente que está submetida a dispositivos utilizados em oxigenoterapia? Lembrando que lá na primeira aula sobre revisão do sistema respiratório, a anatomia e então uma pincelada sobre a questão de fisiologia respiratória, eu disse que uma das funções lá da cavidade nasal, quando o ar ele está durante o processo da inspiração, esse ar ele adentra as narinas, é a questão da filtração desse ar, do aquecimento desse ar e também da umidificação desse ar. Então, será que a gente precisa realmente umidificar todas as vezes que esse paciente vai estar sob o processo de oxigenoterapia? Bom, aí fica bem a minha pergunta: é necessário umidificar sempre? E antes de responder essa pergunta propriamente dita, utiliza-se água destilada para o preenchimento do copo umidificador dentro dos limites, entre o limite acima do limite inferior e não acima do nível máximo, situado ali nessa região ali do meio, como podemos observar nessa imagem. Temos o nível mínimo aqui nessa região do copo e o nível máximo. Vamos preencher com água destilada. E cabe aqui já ressaltar que um dos cuidados justamente de enfermagem durante essa questão do copo umidificador preenchido com água destilada é que deve ser trocada a cada 24 horas essa água aí contida, e caso ali tem a água que acabou ficando um pouco a nível do baixo, um pouco abaixo do nível inferior, do nível mínimo do copo, será que eu vou preencher e completar com água destilada? Não se faz isso. Caso o copo umidificador se encontre nessa situação, descartar toda a água destilada ali encontrada naquele copo e assim botar uma nova água preenchendo ali naquele nível, entre o nível máximo e o nível mínimo. Então, dos cuidados de enfermagem, a gente pode citar essa troca periódica de 24 horas, trocando toda a água ali contida e trocando sempre por uma água destilada nova, justamente para evitar meio de contaminação para esse paciente. Bom, e a resposta de acordo com a Sociedade Torácica Britânica e com a Sociedade Torácica Irlandesa, e abrindo parênteses aqui, são dois guidelines de bastante respeito, prestigiados internacionalmente, a resposta para a minha pergunta do início dessa aula vai depender da situação do paciente que ele vai estar submetido. E de acordo com esses guidelines, eles afirmam que a umidificação ela não é necessária quando o fornecimento de oxigênio está a um fluxo de 4 litros menor a um fluxo de 4 litros por minuto. Como, por exemplo, nós temos uma cânula nasal que temos um fluxo que varia de 1 a 6 litros, e caso o paciente esteja submetido a uma cânula nasal ou catéter nasal do tipo óculos, que é aquele, claro, a segunda aula de descrição, aquele que tem 2 hastes, nós perdemos aqui pela orelha, esse paciente, caso ele esteja um fluxo, por exemplo, de 3 litros por minuto, não se faz necessário a umidificação das vias aéreas desse paciente. Ou ainda, caso o paciente esteja submetido a um dispositivo de oxigenoterapia classificado como alto fluxo, não se faz necessária a umidificação quando esse paciente vai ficar por pouco tempo, por um curto intervalo de tempo. Mas a gente não pode se prender totalmente a essa regra que está descrita nesses guidelines, como, por exemplo, se o paciente ali acaba indagando, ali, questionando que a via aérea está ressecada, está sentindo incômodo por causa desse ressecamento. Então, não cabe aí eu falar assim, por causa do guideline e tal, você está com um fluxo de 3 litros por minuto, eu não posso dar umidificação porque eu estou baseando a minha conduta de enfermagem, a minha conduta ali como prática clínica, de que não posso umidificar a sua via aérea. Não, a gente não pode se prender totalmente a isso. Nós temos que levar em consideração também essas nossas práticas clínicas baseadas em evidências, como nesse caso aqui da não umidificação, no caso de um fornecimento de um fluxo de inferior a 4 litros por minuto, mas também de suma importância levar em consideração o questionamento desse paciente, que no caso, estou sentindo minhas vias aéreas ressecadas, então está me incomodando um pouco. Então, se sim, nesse caso aí, mesmo que esteja um fluxo inferior a 4 litros por minuto, aí sim vou umidificar essa via aérea. E desses mesmos guidelines falam que é razoável sim utilizar um O2 umidificado que é fornecido para esse paciente que necessitam de um sistema de alto fluxo por um período superior a 24 horas. Então, mas prestem atenção, é razoável. Não está falando que é obrigado a utilizar um sistema de umidificação para esse paciente, caso esse paciente esteja submetido a um sistema de alto fluxo por um período superior de 24 horas.
Então, se esse paciente, por exemplo, uma máscara de Venturi, na outra aula que eu havia citado, caso eu não veja aqui a necessidade de umidificar, está certo, porque essa própria guideline fala que é razoável, não fala que é obrigatório. Eu, na minha prática, esse dono enfermeiro, eu sim optaria por umidificar o ar desse paciente, até para justamente evitar esse ressecamento dessas vias aéreas, principalmente assim, pacientes pediátricos que podem levar esse certo incômodo. Bom, essas aqui são as linhas referentes utilizadas durante todas as aulas, durante o projeto de capacitação do oxigenoterapia. Fica aqui meu agradecimento, caso você chegou até aqui, tenha visualizado. Se gostou dessa aula, curte, se inscreva no canal, que posteriormente ministrarei outras aulas com outras temáticas. Muito obrigado pela atenção e tenham ótimos estudos.